esta devolutiva com uma pessoa do movimento, uma pessoa muito trabalhadora da área da saúde, que tem uma vivência na parte da gestão, na parte do segmento trabalhador e que vai estar conosco dando essa devolutiva num tema que é muito importante dentre a ação da conferência. O tema de hoje é fortalecer a participação dos trabalhadores e das trabalhadoras, da comunidade, do controle social nas ações, então, de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Só para lembrar a todos que a Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora aconteceu nos dias 8 a 10 de maio deste ano, tá? No município de São Pedro, aqui em São Paulo, e para que essa conferência acontecesse, foram realizadas várias macroconferências. Cada região juntou uma série de municípios e foram tiradas dali algumas propostas que depois, levadas para a estadual, elas foram dimensionadas e priorizadas, tanto de âmbito estadual como para levar para a Conferência Nacional. Nós tivemos, então, para que isso acontecesse, a macroconferência de Presidente Prudente, compostas pelas direções regionais de Bauru, Marília e Presidente Prudente, né? Também aconteceu uma macroconferência no município de Campinas, com uma área de abrangência entre próprios municípios que compõem a região de Campinas, os municípios da DRS de Piracicaba e da DRS de São João da Boa Vista. Santos também, a macroconferência de Santos, pegou todos os municípios da Baixada Santista, da DRS então, de Registro, da DRS de Sorocaba e da DRS de Taubaté. Foram 7 no total. E aí aconteceu também a de São José do Rio Preto, compondo a DRS, que é a Direção Regional de Saúde de Araçatuba, e do próprio município de São José do Rio Preto. São Paulo, pela dimensão, tá? Um município de São Paulo ocorreu uma macro-região. Ribeirão Preto, outra macro-região, que aconteceu em abril, compondo as DRS de Araraquara, Franca, Ribeirão Preto e Barretos, todos esses municípios que compõem essas regiões. E na Grande São Paulo aconteceu aqui no município de São Bernardo do Campo, também com todos esses municípios que compõem a DRS da Grande São Paulo. Nestas, como já colocamos, nestas macroconferências, apareceram várias propostas, tá? E são essas propostas que a gente vai dividir aqui com Maria Hermínia Siliberti. Tá? O currículo dela é totalmente dispensável, no entanto, eu vou estar lembrando algumas coisas. Por exemplo, ela é trabalhadora, como eu já falei, trabalhadora da área de saúde, uma psicóloga com especialização em saúde pública pela Universidade de São Paulo, em gestão de serviços de saúde pela Santa Casa de São Paulo e também especialista em participação social pela Universidade Federal de Minas Gerais. Nos períodos de 91 a 2001, ela atuou na saúde do trabalhador no município de São Paulo. Já de 2001 a 2004, a Maria Hermínia atuou ou esteve como conselheira municipal de saúde no próprio município de São Paulo. Atualmente na Vigilância de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador na Covisa, Secretaria de Saúde de São Paulo, do município de São Paulo. Assim, o currículo dela é imenso, vasto, mas a gente vai pegando alguma coisa, vai absorvendo alguma coisa durante a nossa tarde hoje, que tenho certeza, Maria Hermínia, será ótima.
Acho que primeiro queria agradecer muito ao Conselho Estadual, ao Arnaldo, grande amigo de muitos anos, a todos os delegados e todos os militantes da Saúde do Trabalhador, a oportunidade de estar aqui trocando e conversando com vocês, porque é desse jeito que eu vou estar encarando a nossa tarde hoje. Há a possibilidade de o que pensei a partir do que li nos relatórios, li com bastante cuidado, conversamos um pouco, partilhando essas ideias, em cima dessa reflexão que faço. E aí, acho que Belfari me apresentou um pouco no meu currículo formal. E eu queria contar um pouco para vocês, porque tenho certeza que qualquer um dos que estão aí nos pontos de transmissão, aqui no CEFOR com a gente, quem está numa quarta-feira à tarde discutindo a questão de saúde do trabalhador, cada um vai ter uma história de vida. Por que veio parar aqui neste momento? De alguns, que nem o Benê, o Arnaldo, de outros eu conheço um pedacinho. Mas para contar para vocês entenderem de onde eu falo, que eu acho que a vida foi me levando a construir este lugar que hoje eu falo mais da participação social, pensando na saúde do trabalhador, do que muito tecnicamente. Porque eu sou formada há bastante tempo em psicologia, me formei em 84, com uma opção de trabalhar no serviço público, trabalhei no governo do Montoro na Secretaria de Justiça, depois fui trabalhar com a doutora Alda na Secretaria do Menor, depois, com a Luiziana Ondina, fui trabalhar com criança e adolescente e era militante sindical da Central Única dos Trabalhadores da ACUT Regional. E naquele momento eu me perguntava como é que eu podia pegar aquela minha vontade de estar mudando o mundo e tendo um Brasil melhor, juntando com ser psicóloga e poder exercer isso tecnicamente. E aí surge a chance de eu vir concursada para a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo em 1991, que me realiza esse desejo de poder juntar esse aspecto de militância, que quem está na saúde do trabalhador tem, com a competência técnica que eu pretendo ter, não sei se tenho. E aí fico de 91 até 2001 na saúde do trabalhador, que por sua vez é quem me leva a ser indicada a ser secretária executiva do Conselho Municipal de Saúde durante a gestão do Eduardo Jorge. Por quê? Né? E aí vários companheiros que podem contar essa história até melhor do que eu, porque durante um período muito difícil para a saúde do trabalhador no município de São Paulo, a gente consegue organizar um fórum, uma plenária de saúde do trabalhador, que trabalhava por consenso entre as várias centrais, construindo as prioridades para a saúde do trabalhador e que conseguiu, naquele momento, trabalhando com a diversidade dos movimentos, com a diversidade do trabalhador, negociando com a gestão, conseguir alguns avanços para a política de saúde do trabalhador, tanto no município, como conseguimos ter uma interferência na elaboração da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, que eu acho que é o tema um pouco da gente aqui hoje. E acho que essa interface, esse jeito de construir, que eu chamo até meio dialeticamente, de que vou para o específico de saúde do trabalhador, vou para a participação social, dessa experiência na participação, eu passo a ver que a saúde do trabalhador precisava dar a volta na espiral e se requalificar, me faz começar a discutir a questão de meio ambiente e também de participação, vou fazer especialização em participação social. E acho que é deste lugar de quem não tem certezas, mas que tem algumas ideias para trocar, que eu espero estar aqui hoje, colaborando com vocês nesse debate e aí esperando as críticas, os palpites, é isso que eu penso de quem está nos assistindo. Que bom. Como vocês podem ver, só essa fala inicial já nos garante que a escolha desse nome, Maria Hermínia Siliberti, para estar aqui conosco falando desse tema, já é uma escolha acertada, já foi uma escolha acertada, né? Por conta dessa vivência, por conta dessa proposta. E acho que para dar início nisso tudo, né, aproveitando essa tua trajetória, o próprio tema este eixo, um dos eixos da conferência, que era fortalecer a participação social, a participação do trabalhador e da trabalhadora, a participação da comunidade nas ações de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Assim, nesse período todo, nessa trajetória, como você viu essa participação, né? Como foi essa construção toda? Porque
a gente tem um contexto agora, mas isto foi uma jornada de muitos e de muitas pontas aí para que a coisa, para que o assunto estivesse sendo proposto da forma como as macro-regionais e as prioridades estaduais e nacionais têm colocado. Como você vê isso para a gente? Ai, acho, Eufária, obrigada, acho que um pouco por esse caminho, porque eu tinha pensado mesmo em a gente poder pensar um pouco em situar historicamente do que nós estamos falando, porque acho que assim, a primeira conferência de saúde no Brasil é de 1941, então um fenômeno bastante antigo. Mas a primeira conferência de saúde do trabalhador é de 1986. Então, como é que foi isso? Alguns acompanharam, porém outros são muito jovens, né? Deve ter gente aqui nos assistindo que em 88 não tinha nem nascido. Então, que a gente vai estar retomando um pouquinho para poder pensar. Em 86, acontece a histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, e lá se tira e aponta para um espaço de debate para poder aprofundar também as diretrizes da saúde trabalhadora. Houveram várias outras temáticas, houveram saúde mental e tal, mas pensando na Conferência de Saúde Trabalhadora, a primeira que acontece em dezembro de 1986. Portanto, acontece antes da Constituição de 88 e antes da lei que regulamenta, da lei orgânica do SUS, que é de 90. E neste momento, no primeiro momento, onde a gente pensa em formular a política nacional de saúde do trabalhador, porque apontar para a necessidade de uma política já está lá nesta primeira conferência, em 86, a gente falava de participação dos trabalhadores de uma maneira muito ampla. Então, lá em 86, a gente ainda não falava em controle social, este termo não aparece em nenhum momento nas resoluções dessa primeira conferência. A gente falava em participação dos trabalhadores, participação da comunidade e participação da sociedade. E trabalha a conferência com 3 temas. Ela vai trabalhar com o tema diagnóstico da situação e segurança dos trabalhadores, então ela faz toda uma análise de conjuntura do que acontece no Brasil naquele momento, pós-ditadura, né? Quais as novas alternativas de atenção à saúde dos trabalhadores e o terceiro eixo, que é a Política Nacional de Saúde e Segurança dos Trabalhadores. E coloco isso porque a gente vai falar bastante aqui hoje desses 2 pontos, da questão de que é um conceito amplo de participação dos trabalhadores e que aí vai colocar e remeter a necessidade de pensarmos de participação enquanto democratização do Estado brasileiro e, portanto, participação dos trabalhadores na gestão da política pública, um aspecto que vai derivar para os conselhos de conferência, da participação dos trabalhadores na definição das tecnologias que vamos usar no Brasil, que naquele momento começa a pensar seu projeto, então, o que usamos, em que medida para crescer, mas em que medida isso pode adoecer ou não os trabalhadores. Por exemplo, naquele momento já está presente a discussão do agrotóxico para a agricultura. Então, essa discussão do econômico e colocar a saúde do trabalhador nesta questão ampla está presente lá já em 1986, que vai dar a base de algumas coisas que para a gente poder entender o que falamos hoje nas nossas macro-regionais e naquilo que os nossos delegados estarão levando para Brasília. Então, essa conferência trabalha com 15 grupos que vão debater e o que se aprova em dezembro de 86 é o relatório final destes grupos, composto já de diversos atores sociais, desde a academia, os sindicatos, o empresariado, o governo, que vão dar as diretrizes daquilo que depois é a conquista da área de saúde do trabalhador na Constituição Federal, na 8080 e na 8.218, esqueci. A Lei do Controle Social. 842. Que, já que dei uma engasgada aqui, fazer um parênteses para contar para quem não sabe, que é uma lei orgânica só e que os artigos que estão em uma das leis são os artigos que foram vetados pelo Collor na 8080, que são exatamente a participação da comunidade e a questão do financiamento. Bom, então esta foi a primeira conferência, 86, né?
coloca os alicerces dessa construção. A partir daí, temos a Constituição Federal em 88 e as leis orgânicas da saúde de 90. E começamos a implantar o Sistema Único de Saúde. Eu vou só aproveitar, então, essa tua fala aí, muito interessante, mas uma curiosidade até. Você coloca que a primeira reunião ou conferência na área de saúde do trabalhador, ela já aconteceu em 86. Isso. Portanto, antes da nossa Constituição. E, historicamente, os sindicatos, as associações de classe já trabalhavam nessa questão. Eles trabalhavam, primeiro, na questão de da previdência social do trabalhador, ou já nesta época se falava em saúde do trabalhador? Não, já se falava nessa época. Os sindicatos, inclusive, porque temos que lembrar que as bases do SUS vêm da terceira conferência, ainda lá antes do golpe militar, onde já tinha uma discussão com os sindicatos que também, no rearranjo das forças políticas para avançar, para superar a ditadura militar, participam, né? E aí dá um outro debate de mais 4 horas, gente, assim, o que parte foi para o movimento popular, que parte foi para o movimento sindical. Mas os sindicatos são força atuante tanto na superação da ditadura militar, como na reivindicação dessas plataformas políticas. E na comissão organizadora dessa, e na participação desta primeira conferência, nós já temos a presença massiva das entidades sindicais, né? O que tem era que não eram só as entidades sindicais. E tinha uma outra bandeira das entidades sindicais diferente do que são as bandeiras hoje. Então, as bandeiras naquele momento também de trabalho e do movimento sindical se misturam com as bandeiras da sociedade toda de democratização do país, né? E a leitura e o conceito de saúde do trabalhador, que pelo menos eu acredito e espero conseguir, né, tá discutindo com vocês, é uma visão de que saúde do trabalhador é muito mais do que segurança ou de saúde ocupacional e que está relacionada com todas as condições de vida, de moradia, de transporte e essas outras. Esta visão nova que a gente consegue colocar na Constituição Federal teve plena participação de vários atores sociais, inclusive, principalmente, do movimento sindical. Né? Então, e aí a gente chega na Constituição, né, em 88, e aí promulgada a nossa Constituição, a Constituição Cidadã, que coloca a questão da participação social, a participação da comunidade, né? Saúde como um direito de todos, dever do Estado, meio que a gente pega isto na proposta, no tema da Conferência Nacional agora, e na estadual, saúde do trabalhador e da trabalhadora, um dever do Estado, né? Como houve, como você sentiu, como aconteceu a participação da comunidade, a participação social na questão de saúde, especificamente saúde do trabalhador, que é o nosso tema? Bom, para chegar a isso, vamos dar mais um passinho. Então, vamos fazer um pouco a transição para a segunda conferência. Então, 1986 a primeira, 1994 a segunda Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. Então, como eu disse, lá na primeira a gente não falava de controle social. Controle social é um termo que surge no detalhamento da legislação para a área da saúde, quando o princípio constitucional é participação da comunidade. Tem que lembrar que naquele momento a gente estava lutando, e eu acho que estamos lutando até hoje, para democratizar o Estado brasileiro. Então, o princípio colocado é que nós temos que palpitar, sim, no que o Estado faz. Cabe a todos nós ajudar a formular, a colaborar na política pública. Aí, na regulamentação, coloca-se que tem 2 instâncias mínimas para a saúde. E é o mínimo, gente. Então, o mínimo da participação da comunidade na área da saúde é conferência e conselhos, né? E a gente tem que ter paciência histórica, porque é isso, a primeira conferência lá em 1941, a primeira de saúde do trabalhador em 86, já falando da política. E a segunda, o que acontece? A segunda, em 94, a gente está no momento de começar a dar as bases do Sistema Único de Saúde, então colocado na 80, 80 e 90. Então,
tem esse primeiro movimento de dizer como vai funcionar o Sistema Único de Saúde, e aí nós temos o tema da segunda conferência, construindo uma política de saúde do trabalhador. Então, a gente já apontou em 86 que precisava ter uma política e começa a discutir as bases dessa política em 1994. Tanto que as mesas que são colocadas nessa conferência vão falar de vigilância em saúde do trabalhador, de assistência em saúde do trabalhador, de financiamento das ações e do contrato coletivo de trabalho. Né? O que já demonstra um pouco a questão da complexidade de falar de saúde do trabalhador como nas suas várias dimensões, das suas várias áreas. Saúde do trabalhador vai dizer respeito à assistência, à vigilância, à realização de pesquisa, à formação permanente. E coloca na questão, ela traz muito claros alguns princípios nessa conferência. Um dos princípios que some das outras, ou que ele vai tendo uma complexidade que a gente não conseguiu aprofundar ainda, é que ela apontava que o espaço de trabalho é um espaço público e não privado. E este era um debate muito intenso entre o setor empresarial e os sindicatos de trabalhadores. E isso vai dando uma base da gente poder entender o quanto essa discussão complexa nos coloca hoje numa discussão que, por um lado, está a saúde, por outro lado, estão os SESMITs, que ainda não são de saúde, né? A gente, às vezes, quem trabalha, eu trabalho atualmente na vigilância, como disse o Belfari, sabe da dificuldade, inclusive, das empresas, às vezes, notificarem, não doenças do trabalho, mas outras doenças, notificarem um trabalhador com tuberculose ou com meningite, ou a própria questão de saúde mental. Então, essa é uma discussão que sempre, ela até hoje é muito tensa na área de saúde do trabalhador. Então, assim, o que eu entendo do trabalho enquanto um espaço público, ou ele é um espaço privado, visto que ele diz respeito a um capital privado, muitas vezes, de uma empresa. Acho que não temos que fechar essa discussão e acho que ela não se propõe a fechar. Ela se propõe a estar colocando isso enquanto um princípio bastante complexo e talvez um passo que a gente tentou dar muito grande, porque lembrando que neste momento que a gente começava a implantar o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, no resto do mundo, o próprio movimento dos trabalhadores entra num refluxo com crises, com início de crises econômicas e com várias questões. A outra discussão que essa conferência de 94 traz é a organização das ações. Então, como é que nós vamos fazer saúde do trabalhador no Brasil? Então, em 86, a gente colocou alguns princípios e a questão dos centros de referência em saúde do trabalhador. O CEREST surge nesta conferência de 94, apontando como uma possibilidade de articular as ações nas regiões. Então, isso seria uma estratégia de articulação regional, acho que em tempos da gente discutir regiões de saúde bastante presente, e que poderiam estar ajudando a colocar um pouco isso. Né? A gente percebe pela sua fala, e você acabou de colocar, a questão regionalização na construção em função da saúde do trabalhador. Hoje, como ela é colocada, isso influenciou muito na construção dessas unidades regionais? Ela já tinha o formato de hoje ou não? Então, acho que é isso que a gente vai ter que refletir para entender o que a gente leva de proposta agora nessa quarta conferência. O que se colocava na época é que o Brasil tinha isso se mantém, uma diversidade de regiões, uma diversidade de territórios, uma necessidade de implantar a questão integrada. A gente passando pelos temas da organização, nós vamos ver que além do patamar dos centros de referência, existem outros indicativos, mas o que se colocava, alguém que ajudasse, estando numa determinada região de saúde, que podia ser metropolitana, numa capital como aqui São Paulo, ou numa região rural do interior do Brasil, e aí teria mais, um local e um equipamento que pudesse ajudar, fomentar e ajudar a estruturar as ações de saúde do trabalhador naquela região. Neste momento, os centros de referência não se pretendem fazendo as ações de saúde do trabalhador e se fechando em si mesmo. Acho que o contrário, acho que a ideia dele era um articulador de território.
visão pessoal minha, eu acho que é isso que nós podemos ver no debate, é que a gente retoma isso agora nas regiões. Isso, perfeito. E eu acho que essa quarta conferência vai ter que dizer exatamente qual o papel dos centros de referência. E buscando essa discussão, tá assim, muito boa. Na verdade, só lembrando, são vários polos, e alguns polos têm essa possibilidade de interação, então a gente vai abrir para interação isso simultâneo. E também gostaria de lembrar que as pessoas que não estão assistindo pelos polos, estão assistindo pela web, tem um e-mail que eu vou passar e vai aparecer aí na tela de vocês, fundap.vc@fundap.sp.gov.br, onde vocês podem estar mandando as questões para Maria Hermínia Siliberti, que terá o maior prazer em poder interagir e responder e estar conosco aqui. Passando então a palavra para a unidade aqui do CEFOR, Vila Mariana, que tem alguém querendo fazer uma pergunta já para você. Que bom. Boa tarde a todos e todas. Cássia Tuboni, da Assessoria Técnica do Conselho Estadual de Saúde. Bom, Hermínia, você fez um breve histórico, né, da questão da saúde do trabalhador. E aí, antes de entrar num tema específico, né, dos eixos, eu queria que você pudesse falar, ou talvez refletir sobre a questão, o que você falaria para um jovem trabalhador, uma jovem trabalhadora de saúde, quanto a importância da participação social dele nesse momento em 2014. Obrigada. Obrigado, Cássia. Acho que vamos seguindo, que eu acho que é um pouco essa construção que eu estou tentando fazer com vocês. Porque, assim, é isso que eu falei, a participação social, ela é princípio da primeira conferência. O que diz assim, não há saúde do trabalhador sem o princípio da participação. Podemos ter algumas questões, podemos ter segurança em algumas coisas, podemos ter algumas normas regulamentadoras, mas saúde do trabalhador traz no seu princípio a questão de participação. E a gente vai estar falando um pouquinho disso. E aí, até retomando, quando a gente falava dessa conferência de 94, falei um pouco dos princípios do ambiente do trabalho como espaço público, da organização das ações. E o terceiro ponto que aparece é como é que se dá participação e controle social na área de saúde do trabalhador. E aí, neste momento, a gente consegue ter uma gama ampla de questões onde já apontavam para a participação fundamental em conferências e conselhos para deliberar sobre a política pública, mas de participação dos trabalhadores em todas as etapas e na sua vida de trabalho. E aí a gente vai pegar um pouco, respondendo a sua pergunta, por que saúde do trabalhador e participação é intrínseco? Porque o trabalhador precisa saber do risco. Primeiro, ele tem que conhecer. Então, a questão da percepção de risco tem que estar presente para você eliminar. E segundo, que nas metodologias de saúde do trabalhador usadas na época e algumas usadas até hoje, por exemplo, mapeamento de risco, tal, quem melhor sabe onde está a situação de adoecimento e como eliminá-la é o próprio trabalhador daquele local. Então, portanto, para poder pensar em saúde do trabalhador, e aí vou frisar várias vezes, saúde do trabalhador é diferente de uma questão da medicina ocupacional, ou da psicologia ocupacional, ou da fisiocupacional. A medicina ou as áreas ocupacionais são uma das disciplinas que nos ajudam a fazer saúde do trabalhador, mas saúde do trabalhador tem este conceito mais amplo, e depois a gente vai estar falando, porque ela é o lema da terceira conferência, que é que a saúde não se vende, né? Um pouco, a gente vai estar trabalhando um pouco com isso. Então, a participação, participar, diz respeito a poder estar conhecendo e eliminando os riscos do seu local de trabalho e da sociedade, né? E isso é no nosso dia a dia, precisamos saber do risco da poluição para poder avaliar e poder cobrar um pouco se temos rodízio, se não temos rodízio, se somos a favor ou contra ciclovias. Imagina no local de trabalho, o trabalhador tem que saber um pouco quais são os produtos químicos que ele está exposto e se é necessário, né? Aquele produto químico para aquela tecnologia. E a pergunta que fica para todos, precisamos ainda de amianto? No Brasil já não temos tecnologia suficiente para banir o amianto e eliminar que os trabalhadores fiquem
doentes. E aí só, não vou detalhar todos, mas só para vocês terem uma ideia, então nessa segunda conferência de 94, que vai dar as bases do sistema de saúde, a gente ainda também tem a área de informação, então, portanto, a importância dos dados, da notificação, a questão da capacitação de recursos humanos. Para fazer saúde de trabalhador, nós precisamos da formação permanente dos trabalhadores, a questão do financiamento. Neste momento, a gente ainda não sabia qual a melhor forma de financiamento. Eu faço até um parênteses achando que ainda não sabemos qual a melhor forma de financiamento, mas o Jorge, semana passada, já abordou bastante sobre isso, né? E a gente vai ter possibilidade no futuro de estar retomando as imagens, de estar vendo e pensando com calma sobre o que o Jorge nos aponta. A questão de legislação, e este é um ponto que vai aparecer também nessa atual, colocando da importância da gente ter leis que eliminem alguns riscos, quer dizer, que a gente trabalhe no atacado e não só no varejo. A questão de desenvolvimento, meio ambiente, saúde e trabalho já está presente em 1994, então já vejo assim que o mesmo risco que está para dentro do muro da fábrica é o mesmo risco que está a comunidade ao lado da fábrica. O produto químico que mata o trabalhador é o mesmo que vai para o córrego, que vai matar as crianças ao lado da fábrica. Já se tinha claro que isso tem a ver com o movimento de desenvolvimento. Se falava naquele momento de política agrária e saúde do trabalhador rural em um outro tema e outros temas gerais. Então, para dar o contexto, antes do SUS 86, 1994, a primeira conferência apontando como é que a gente constrói isso dentro do Sistema Único de Saúde. Vamos até aqui? Podemos ir para a terceira? Podemos ir para a terceira. Né? E aí depois eu retomo um pouco, viu, Cássia? Não esqueci não que você me coloca da questão da participação, porque nós vamos estar falando disso até o final da tarde aqui. Eu acho que é o nosso tema um pouco. É interessante até a tua fala, uma frase muito simples você coloca, sai do varejo e vai para o atacado, né? Então você começa a tratar a saúde do trabalhador e da trabalhadora de uma forma muito mais ampla. E esse exercício, né, acho que contempla a terceira conferência. Isso. Para vocês terem uma ideia de delegados, foi assim, a gente teve 500 e poucos delegados na primeira, aí nós tivemos 900 participantes na segunda. Quando chegamos na terceira Conferência Nacional de Saúde, a gente tem mais de 2.000 participantes, com 1.409 delegados. Essas informações, gente, se vocês tiverem curiosidade, estão todas no link da própria quarta conferência, tá? Eu peguei e fiz um levantamento, lá o pessoal colocou um link da primeira, da segunda e da terceira, e é de lá que eu peguei esses dados. Então, são todos dados públicos. Oficiais, e aí, quem tiver vontade de se preparar melhor, conhecer quais foram as deliberações das outras conferências, está tudo lá, os relatórios são muito grandes, alguns, mas a gente vai direto lá naquela questão que nos interessa. Hoje tem localizador, né, de texto, a gente toca. Então, vamos lá. E aí, esta conferência já tem 344 resoluções, mas ela faz um exercício antes de já sistematizar as propostas da primeira e da segunda, que é bem interessante também, porque vocês estão vendo que está lá, a gente queria ter a política, a gente passou em 94 dizendo da política, e nós chegamos aqui, a política ainda não estava publicada em 2005, né, que é um pouco a média de anos aí. Essa aqui demorou um pouquinho mais de 10 anos, de 94 para 2005, então tinha muita coisa a ser avaliada. Essa conferência, a terceira, ela já traz, ela resgata isso que a gente já apontou, mantém essas propostas, essas diretrizes, mas traz algumas perguntas. A primeira pergunta, como garantir a integralidade e a transversalidade da saúde do trabalhador? Que é todo um debate que saúde do trabalhador não pode se dar num ponto da rede, ela tem que acontecer na atenção básica, no hospital, no centro de referência, na vigilância, nos ambulatórios de especialidade, e acho que vamos ter chance de estar aprofundando isso no próximo debate, que vai estar falando do modelo de atenção. A outra pergunta que ela traz é como incorporar a saúde do trabalhador nas políticas de desenvolvimento sustentável no Brasil. E aí, a gente superou um pouco, aqui em 2003 tem início o governo do presidente Lula, que traz mais claramente esse debate que já acontecia, da possibilidade da gente crescer
de forma sustentável ou não. É o embate ainda da ordem do dia, né? Bom, perfeito. Acho que esse histórico está bastante importante, mas a gente vai para o intervalinho agora de 5 minutinhos. Lembro a todos, não saiam da sala. Maria Hermínia volta com esse tema com várias curiosidades, e aí a gente passa a entrar diretamente nas propostas que foram feitas pelas macro-regionais e as propostas que são, então, levadas ou priorizadas para a conferência, foram priorizadas pela Conferência Estadual e serão levadas, então, para a Conferência Nacional.